com a doutora Camila Negreiros. Ela é psicóloga da Clínica Saúde Caxangá e nós iremos falar sobre os traumas psicológicos relacionados a abusos. Doutora, é um prazer conversar com a senhora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Boa tarde. É um prazer participar aqui com vocês. Vamos começar falando o que é trauma, no que diz respeito aí à psicologia, doutora. Bom, trauma a gente entende como alguma situação que aconteceu com o indivíduo que trouxe uma forma intensa, que trouxe alguma devastação emocional, que a gente chama de evento traumático. É um evento que causou muita dor, muito sofrimento e que pode ser levado para a vida toda. Doutora, o que pode causar um trauma psicológico? Bom, temos milhões de formas, né? Se a gente não tem como mensurar. Por que a gente não mensura isso? Porque, na verdade, o trauma ele vai ser muito particular para cada indivíduo. Então, a mesma situação que um grupo pode passar, um incêndio, por exemplo, algumas podem sair traumatizadas e outras não. Isso vai variar muito de acordo com a estrutura psicológica de cada um. Doutora, que tipos de abuso existem e quais são os efeitos deles na nossa mente? Bom, abusos a gente pode trazer o mais comum, né, que é o sexual, físico, Ah, psicológico, temos abuso financeiro, temos abuso patrimonial, né? E um abuso, ele pode trazer consequências para uma vida toda, né? Ele traz uma devastação, a gente chama emocional, né? Uma ferida que nunca cessa, né? A gente não consegue curar, a gente consegue ressignificá-la, né? Mas a gente não consegue tirar essa ferida do sujeito que vivenciou. uhum. Há uma frequência de alguns desses abusos quando o assunto é criança, não é? Elas conseguem dar sinais, né? Como identificar? Então, a criança, ela começa, quando ela sofre abuso, tende a se retrair um pouco, ficar agressiva, né? Então, prejudica na escola. Então, na escola a gente consegue observar muito nota baixa, dispersão, distração, um dos comportamentos. A criança, ela pode começar a falar muito sobre suicídio, procurar saber como é que é, tem muito essa ideia também. Mas você pode trazer milhões de outras situações, sabe? Mas o que fica mais é mais agressividade ou um retraimento. Agora, como a gente prevenir essas crianças? Como explicar para elas a forma de ela reagir a esses abusos, tentar fazer com que ela tenha essa consciência? Porque criança a gente já está dizendo, né? Criança é criança, mas como fazer com que essas crianças consigam identificar ali e ter uma reação a essa questão do abuso? A criança ela precisa entender um pouco sobre o corpo dela, né? Então os pais vão mostrar que algumas partes do corpo não pode ser tocada por todo mundo, Aham. né? Que precisa ser preservada. Elas precisam entender isso, que não é todo mundo que toca, não é todo mundo que cuida. Existe carinho, que não é bem um carinho saudável, né? Então, quais são as áreas do corpo que você pode permitir que alguém possa tocar, Aham. né? É um beijo no rosto, você se incomoda com esse beijo no rosto que você recebe? Então, tudo isso a criança precisa entender que às vezes não pode ocorrer. Sim, Tá? Então, sim. precisa ter o conhecimento corporal. Então, os órgãos sexuais, para as menininhas que têm o seio que vai desenvolver, né? Então, a criança precisa entender esse funcionamento. Aí isso vem dos pais, É. né? Para introduzir isso. Agora, doutora, alguns desses traumas, algumas pessoas carregam para o resto da vida. Eu já ouvi, a senhora com certeza bem mais do que eu, já ouvi muitos relatos de pessoas que foram abusadas lá na infância e que carregam esse trauma nos dias atuais, pessoas até que mudaram a opção sexual, pessoas até que têm pavor de quando via ali determinada pessoa ou talvez aquele agressor. Como se livrar desse trauma que de repente você foi abusado lá ou abusada lá na infância e hoje é adulto e não consegue esquecer aquele problema? O que fazer numa situação como essa? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa começar um processo psicoterápico, Aham. né? É a base. É o que vai dar um pouco de norte
do que tem acontecido. Porque aí você tem um espaço para poder estar falando sobre tudo o que aconteceu. A ideia é esvaziar, né? Quando a gente esvazia um pouco esse trauma, falando sobre ele, o que acontece? Quando alguém sofre algum trauma dessa ordem, né, de abuso, por exemplo, já que a gente está falando sobre isso, tende a não contar. A gente não compartilha com as pessoas isso. Então fica uma coisa muito interna. Isso vai crescendo aos poucos e a ferida vai aumentando. Então aí o trauma vai carregando para o resto da vida. Então quando você entra no processo psicoterápico, falar vai ajudar a aliviar um pouco a tensão e vai trazer a ressignificação dos fatos. A gente não consegue resolver, a gente não consegue eliminar esse trauma. É algo que vai ser trazido para o resto da vida. E a gente consegue fazer reduzir os efeitos, os impactos que isso ocasiona na vida pessoal. Né? Então, de relacionamentos, porque o trauma, nesse sentido, afeta relacionamentos afetivos, né? Afeta relacionamento familiar. Muitas vezes acontece que o abuso, por exemplo, ele é muito... As pessoas tendem a achar que o abuso é muito fora, de quem vem de fora. Está muito distante, mas não é. Os maiores índices, por exemplo, são dentro de casa. Com o vizinho, com o amigo, com o tio, com o pai, com a mãe. O abuso sexual, por exemplo, ou o abuso psicológico, ele vem também dos pais. Infelizmente. Ficar atento a isso. Infelizmente. Isso é uma realidade muito difícil. Como nós falamos, quando a gente fala de trauma, de abuso, não necessariamente é o sexual. O sexual é um dos mais comuns e não deveria. Quando eu digo comum, não é que é normal. É comum de que acontece com muita frequência. A frequência. Exato. Mas existem também tantos outros, por exemplo, bullying, né? Crianças que vão para a escola e chegam lá, são discriminadas pelo amiguinho. Essa criança também carrega esse trauma. Então, a professora pode, inclusive, ajudar, né? E como instruir as crianças também a não provocarem traumas em outras através do bullying. Ou seja, mostrar para o menino, ó, você não pode achar que porque o seu tom de pele é diferente, você é melhor ou pior que alguém, o cabelinho. Como mostrar isso para as crianças, doutora? Isso vai do conhecimento corporal também, sabe? Sim, do sim. entendimento de como a minha cor, né, é branca, por exemplo. Meu amiguinho tem a cor negra. Vamos respeitar. Então, a criança ela precisa entender essa questão do respeito. É crucial. Sim, a sim. professora, por exemplo, ela vai entrar nesse sentido do respeito às diferenças, que precisam ser trabalhadas. E isso não é só de cor, né? É fisionomia, é jeito do cabelo, né? É a forma do amiguinho falar. Por exemplo, a gagueira é um exemplo disso. Né? Uma criança que é mais agitada, que aí atrapalha um pouco o funcionamento da turma. Então, até isso aí, a professora vai entrar na questão de entender as diferenças, introduzir para essas crianças, trabalhar essas diferenças. Sim, não sim. esquecendo do que a gente traz os pais também, ou o cuidador, né? Não necessariamente os pais biológicos, mas alguém que cuida dessas crianças e introduzir isso a elas. Para elas entenderem que existem sim as diferenças e que elas são respeitadas. Um gordinho, por exemplo, que quando fala em bullying, as pessoas tendem a associar ao gordinho, né? Mas não é isso. Eu que o diga, doutora. Outras formas. Você que o diga, né? Pois é, na infância eu sofri um pouquinho com isso. Inclusive até em nome, por exemplo, até em nome. Um nome diferente que a criança tenha, né? E aí se transforma em bullying também. Exato, isso é muito complexo. Agora, eu penso o seguinte, vai da importância que você dá. Eu particularmente nunca me incomodei com isso, eu sempre levei pro lado do humor, né? Mas tem aquelas pessoas que se incomodam, que ficam tristes, né? E a gente precisa ter, sobretudo, empatia, né? Mas a verdade é que é o seguinte, esses temas são muito presentes nos dias atuais, tanto a questão dos abusos sexuais, quanto o racismo, quanto o bullying. Então, enquanto a gente está conversando aqui, doutora, com certeza centenas de milhares de pessoas que estão nos ouvindo já sofreu algum tipo de abuso ou de bullying, ou sofre atualmente, e precisa de ajuda, a verdade é essa. Quem quiser ter uma consulta, conversar melhor com a senhora com relação a esses problemas, onde encontrar, qual o endereço, por favor, e o telefone. Bom, eu trabalho na Clínica Saúde Caxangá, né? O número para contato é o 99628 2438. Esse é o telefone da clínica, tá?
E aí o Instagram é @Clínica Saúde Caxangá, é onde eu atendo atualmente, né? Faço atendimentos online também, né? Eu posso passar também o meu Instagram aqui, meu telefone também, pessoal, Por favor. que é o psi.camilanegreiros. Aham. E o PC, meu é isso? telefone para PC, atender, psi, ponto. PSI, Aham, ponto, Camila Negreiros. aham, E o meu telefone para contato é o aham. 99913 Sim. 3960. 9913 3960. E aí, 3960. Sim. aproveitando também, falar um pouco que eu tenho um grupo de Hum, abuso, de acolhimento às mulheres. muito bom. Então, quem quiser, tiver interesse em participar, o grupo é gratuito, Aham, tá? O link está na bio do meu Instagram, né? A sim. ideia é acolher essas mulheres que sofreram abuso na infância ou ainda sofrem. Então, vão lá, sigam a doutora Camila Negreiros e busque ajuda. A ajuda, ela é muito importante. Reconhecer que tem um problema e de que pode Isso. resolvê-lo, você vai estar conversando com a pessoa certa. Doutora Camila, a gente vai conversar outras vezes, falar ainda sobre este e outros Uhum. assuntos. Até o próximo encontro, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Nós é que agradecemos a sua participação com a gente. Vamos falar agora sobre salário mínimo.